vamos falar da produção escrita. Com relação à produção escrita, é muito importante que o professor tenha em mente e entenda que o ritmo de construção do conhecimento, ele é particular e individual. Cada pessoa tem um ritmo, cada pessoa aprende de uma determinada maneira. E essa aprendizagem, ela não vai se dar de forma linear e padronizada, né? Ela acontece com cada um de uma maneira. Então, aprender a ler e a escrever, eles devem ser processos compartilhados, em que as dúvidas de um aluno se transformem em desafios para outro aluno. Então, o aluno pergunta e automaticamente aquela pergunta pode servir para um outro aluno. Então, o desafio do bom professor é encontrar situações em que a interação, a troca de conhecimentos, a circulação da informação sejam favorecidos e estimulados, né? Então, planejar atividades diversificadas é uma boa solução para favorecer a elaboração das hipóteses e o desenvolvimento do aluno. Só que essa opção nem sempre é viável. Por quê? Por conta do sistema das escolas, por conta do tempo disponível. Então, muitas vezes o professor não tem como fazer atividade diversificada, mas ele deve ter um olhar especial para cada criança, uma sensibilidade para cada criança. Então, no caso dele não poder fazer atividade diversificada, as atividades coletivas devem ser exploradas ao máximo. As dúvidas dos alunos ouvidas pelo professor e respondidas. O aluno precisa encontrar as respostas para o que ele questiona. Então, a qualidade de um texto que o aluno faz, ele vai depender basicamente de 2 fatores, né? Então, quando o professor vai corrigir um texto, vai produzir um texto com o aluno, seja ele o aluno de primeiro ano, um aluno inicial, né, que está começando a escrever, ele tem que ter em mente que a qualidade desse texto vai depender de 2 fatores. O primeiro fator é a unidade temática, ou seja, o tema, se o texto trata de um só assunto, se ele começa a falar de uma coisa e termina falando sobre essa coisa, se a criança não se perde no meio do caminho. E o segundo ponto é a unidade estrutural. O que é a unidade estrutural? É quando as partes desse texto elas estão interligadas. Então, quando o texto tem início, meio e fim. E aí, quando a criança vai fazer esse texto, né, depois que ela define o tema, é preciso que ela decida que ideias vão ser apresentadas e em que sequência essas ideias podem ser organizadas, né? Já que existem muitas formas possíveis de se fazer um texto. Então, se ele vai fazer uma carta, ele tem que organizar as ideias de uma maneira. Se ele vai fazer um conto narrativo, ele vai organizar de outra maneira, um bilhete, um convite. Então, a forma como a criança vai organizar essas ideias vai depender de acordo com o gênero literário que ele está trabalhando, né? Então, para isso, deve ser considerado o interlocutor, ou seja, aquele que vai receber. Então, para escrever, é preciso desempenhar mais de um papel. Primeiro, o papel daquele que escreve. E segundo, colocar-se no lugar do leitor e imaginar as suas reações diante do texto, né? No caso de um aluno na fase de alfabetização, é preciso considerar também essa apropriação do sistema alfabético de escrita. Às vezes a criança pode querer colocar as ideias dela no papel, mas ela ainda não ter se apropriado totalmente do sistema alfabético. Ela pode ter dúvidas de como escrever uma palavra, se é com S, se é com C cedilha, se é com 2 S. Ela pode ter dúvidas em que letra ela vai usar, não só na ortografia, mas na construção mesmo da sílaba. Ela pode ainda omitir alguma coisa. Então o professor tem que estar atento. Se a criança ainda não construiu o sistema alfabético, ele deve observar a forma como ela escreveu e estar atento a outros requisitos, né? Em relação a esse aspecto, né, de construção da escrita alfabética, o professor tem que considerar o desenho e a escrita como uma forma de representação do mundo. Às vezes a criança ainda não dominou esse sistema, não sabe escrever, mas ela desenha no lugar da escrita, né? E quais essas relações possíveis dentro do sistema? Se essas relações elas têm a ver uma com a outra, se elas são arbitrárias, se estão dentro de um contexto. O professor precisa analisar tudo isso. Outro fator importante é a direção da escrita do sistema alfabético. O texto ele tem que estar escrito da esquerda para a direita, de cima para baixo, e a segmentação das palavras também precisa ser observada. Então, se as palavras estão separadas umas das outras, se há o espaço correto entre uma palavra e outra. Também é preciso observar a relação entre a oralidade e a escrita. Aquela criança escreve como fala, se ela fala errado, ela escreve errado. Às vezes ela escreve errado, mas ela fala certo. Então o professor tem que observar isso.
E, no caso, a translineação, que é o que vai numa linha e o que vai na outra linha, observando esse padrão silábico, né? Também precisa observar as unidades menores de escrita, como a criança se relaciona e escreve, monta essas unidades, no caso, a palavra, a letra, a sílaba, o som, né? Como ela encaixa isso. E se a criança tem uma conscientização para as convenções da escrita, no caso, a parte ortográfica, a concordância, se ela tem noção de acentuação, se é acento agudo, acento circunflexo. Às vezes uma criança de primeiro ano, ela não tem noção de acentuação ainda. Então o professor não pode querer que ela acentue as palavras corretamente, porque ela ainda não aprendeu isso. Então, e também se ela tem noção de sinais gráficos, como cedilha, como tio. Então o professor precisa observar em que nível que essa criança está em relação a essa apropriação desse sistema alfabético. Então, em relação à produção dos textos, também o professor precisa observar se foi mantida essa ideia central, se há uma coerência entre essas partes do texto, né, a unidade temática, e se foram usados elementos coesivos, como pronomes, conjunções, sinônimos, né, para manter essa unidade estrutural. Muitas vezes a criança escreve aí, foi, e aí o professor tem que começar a organizar esse texto para ela substituir os ais pelo ponto, pela vírgula, pelo pronome, pelo e, para ficar mais organizado o texto e com uma qualidade melhor. Então, precisa planejar essa produção de texto. O professor, junto com o aluno, precisa planejar, considerando o que vai ser escrito, para quem vai ser escrito, em que gênero vai ser escrito, que ideia ele está querendo apresentar, se há concordância verbal, se há concordância nominal, se tem título, se há noções de pontuação, né, ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, vírgula, né, na enumeração das palavras, das sentenças, se tem travessão, se tem dois pontos, se a criança conhece a função das letras maiúsculas e minúsculas. Então, tem uma série de questões de técnica, da técnica do domínio do sistema ortográfico, que precisam ser consideradas na hora que o aluno está escrevendo o texto, e o professor precisa ter um olhar especial para isso. Não de crítico, nem de dizer que o aluno fez errado, mas se realmente esse aluno está pronto e se ele já se apropriou de tudo isso, né? E ao trabalhar com essa produção escrita, o professor deve garantir esse registro dos textos orais produzidos pelos alunos, ou de forma individual ou de forma coletiva. Ele tem que escrever esses textos, expor esses textos. E essa produção de texto, né, ela pode ser em diferentes gêneros, mas também pode haver uma reescrita de diferentes tipos de texto com essa orientação do professor. Então, é muito importante que o professor tenha um olhar especial para os textos produzidos pelos alunos, para que ele não desestimule os alunos, mas sim oriente esses alunos a escreverem cada vez mais. Mas e aí, como fazer, né, com os problemas que tem no texto? Como é que ele vai interferir nesse texto do aluno? Então, esse processo de aquisição da escrita, ele é fundamental, mas é preciso que o professor seja um mediador, ou seja, aquela pessoa que se coloca ao lado da criança, orientando essa criança durante todo o processo, mas sem ser autoritário, né? Sem ser autoritário e sem ser um simples espectador. Ele não vai olhar o que a criança está fazendo sem interferir. E nem vai dizer, está errado, faz de outro jeito. Não. É possível, né, que o professor consiga interferir na produção oral e na escrita do seu aluno, discutindo as ideias, apontando possibilidades, né, de como o aluno pode escrever melhor e registrar isso de uma outra forma. Mas ele tem que conversar com o aluno e tem que apontar essas possibilidades. O professor ele deve também elogiar as tentativas dos alunos, mostrar em que aspecto o texto ainda pode melhorar e dizer, bom, o que você pode colocar mais aqui, vamos lá, e aí o que vem depois? E esse encaminhamento vale tanto para a reestruturação individual, né, quando o aluno está fazendo um texto individual, sozinho, quanto para um texto coletivo. O professor tem que ir montando esse texto e instigando o aluno junto com ele. Então, essa reestruturação dos textos, tanto produzidos pelos alunos como coletivos, ele é uma prática necessária desde o início do trabalho com a escrita. O professor começou a escrever, ele tem que ir reestruturando o texto, organizando o texto junto com os alunos, para que essa escrita seja cada vez mais produtiva, fica melhor, né? Que a qualidade fique melhor. Então, ao usar um texto,
o professor tem que eleger uma ou duas dificuldades que ele perceba que a maioria dos alunos comete, né? Às vezes o uso do acento, às vezes uma regra ortográfica, uma letra que eles omitem, mas que seja recorrente com vários alunos para ele poder trabalhar coletivamente. E tentar resolver, porque assim, tentar resolver várias questões de uma vez só, várias situações, várias dificuldades de uma vez só, né? Não vai tomar um tempo enorme e vai acabar sendo improdutivo. Então, geralmente, boa parte das dificuldades de um texto vai aparecer também em outros textos até que o aluno domine isso. Então, por isso, com um trabalho coletivo, com uma discussão coletiva, essas dificuldades que são comuns à classe toda, né, elas vão estar sendo trabalhadas e vão estar sendo sanadas. Então, a participação dos alunos nessa reestruturação coletiva, esse trabalho em grupo, é fundamental, porque eles vão, na prática, resolvendo as suas questões e fazendo um texto melhor. Então, seus palpites, suas sugestões, suas dúvidas permitem, né, que o professor possa avaliar diferentes graus de compreensão da escrita e essa busca de diferentes formas de mediar esse processo e atender os alunos e fazer com que eles escrevam melhor a cada dia. Então, mesmo quando o texto ainda não está organizado assim, de forma sintática, né, esse professor ele precisa ser um interlocutor atento, ele precisa estar prestando atenção no que o aluno quer dizer e ele pode fazer as interferências necessárias para atribuir um sentido ao texto. E aí, né, com isso, o avanço passa a ser significativo em relação a um domínio mais efetivo da escrita. Isso com certeza vai acabar acontecendo conforme o professor vai discutindo em sala de aula. Então, nesse processo de alfabetização, estar escrevendo o próprio nome pode ser considerado como estar escrevendo um texto, porque para a criança ele começa com o nome, ele começa com o texto, né? E por quê? Porque é uma palavra bastante significativa para ele, traz toda uma história, não é só um nome, é uma história da criança com ela, né? Ela traz isso. E assim, se na mesma sala existem dois alunos com o mesmo nome, né? Tem dois Josés, tem dois João, cada escrita vai ser um texto diferente. Por quê? Porque apesar do código ser o mesmo, as histórias são completamente diferentes, cada um tem a sua. Então é bastante provável que as hipóteses para a escrita desses nomes, mesmo sendo nomes iguais, e enquanto a criança não se apropriou totalmente do sistema alfabético, pode ser que essas hipóteses para a escrita sejam diferentes. E é isso que vai dar a identidade, né? Então, cabe ao professor interferir também nessa forma diferente de cada situação. Para um ele vai agir de uma maneira, para o outro ele vai agir de outra maneira. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Uma criança ela pode fazer rabiscos e bolinhas para tentar escrever alguma coisa. E aí o professor vai mostrar que para escrever a gente usa a letra. E aí, consultando o alfabeto com a criança, ele vai trocar pelo menos a primeira bolinha pela primeira letra, no caso do nome da palavra. Então ele não precisa trocar tudo de uma vez, pode ficar pesado isso para a criança no início, mas ele pode identificar a primeira letra, fazer com que a criança identifique a primeira letra e trocar esse rabisco, essa bolinha, pela primeira letra. Então, tem crianças também que, quando estão na fase da escrita indiscriminada, elas escrevem de qualquer jeito, elas usam qualquer letra para escrever, até para escrever o seu nome. E aí o professor ele pode ler, né, ou tentar ler o que a criança escreveu, né, mostrando que não é com qualquer letra que ele vai escrever. Né, ele precisa ter cada letra tem um som, e isso ele vai falando ao longo do tempo, né? Outras crianças, elas usam apenas as vogais ou apenas as consoantes para registrar o seu nome ou qualquer outra palavra. Quando elas estão na fase silábica, elas fazem dessa maneira. E então o professor pode usar o alfabeto móvel ou um conjunto de sílabas, e aí ele vai brincar com a criança e indicar que letra falta. O B sozinho faz Bá, qual é a letrinha que está faltando para colocar, para sair o somzinho do Bá? Ou o A sozinho faz Bá, eu quero uma bala, e aí a criança escreve ala. Então, é ala ou é bala? Qual é a letrinha que encaixa aqui para formar bala? Então, muitas vezes, o texto produzido pela criança em alfabetização, ele se resume em uma frase.
mas essa frase é o resultado de um contexto significativo para a criança. Foi o máximo que ela conseguiu fazer, ela deu tudo dela. E aí, conforme o professor vai discutindo, essa criança vai avançando. Então, vamos ver um outro exemplo de como podia ser a interferência do professor. A gente tem esse texto, né? Vamos ver se vocês conseguem ler esse texto. O que está escrito, né? Obus tava sutra po causa que estavam brincando. Quer dizer, é um texto completamente truncado, né? Tem alguma coisa errada aí nessa escrita. Então, qual seria a tradução? Vamos olhar o texto e vamos pensar, o que será que está escrito aí? Na verdade, o aluno quis escrever: o ônibus estava super legal porque estávamos brincando. Então, é preciso... Essas crianças, elas estão alfabetizadas para escrever isso? Como é que o professor vai analisar isso? Um texto como esse, que é comum em muitas classes, não classes de alfabetização, mas em turmas maiores, 3º, 4º, 5º ano até. E aí, como é que o professor vai lidar com isso? Bom, é preciso que ele olhe a escrita da criança sob o ponto de vista das propriedades, das hipóteses que a criança levantou. Então, como é que ela chegou nessa escrita, né? Ele não pode olhar sob a perspectiva do erro. Realmente, o texto está todo errado, mas ele não pode ter essa visão. Por exemplo, em brincandos, a criança botou 2 recursos possíveis para representar a nasalização da palavra, o M e o tio. Ele sabia que tinha uma situação anasalada ali, brincam, né? Então ele experimentou, ele usou o M e o tio e acrescentou o S, talvez, para que a palavra concorde com o verbo no plural, né? Talvez do estávamos. Alguma noção ele tinha ali. Só que isso não significa, né, dizer que não seja necessário interferir nesse texto. Precisa interferir. Né? Como é que o professor vai interferir? Mostrando alguns aspectos que comprometem a clareza desse texto. Então, nesse texto, por exemplo, seria importante, o que o professor podia fazer? Completar as palavras ônibus e super legal, né? Ele completar e discutir com o aluno, o que está faltando aqui? Como é que eu faço para escrever ônibus? E aí, mostrar para a criança, escrever junto com a turma ônibus super legal, e obedecer a segmentação em o ônibus e tava super legal. Então, mostrar para a criança que ela tem que separar o tava de super legal. Também é preciso que ele mostre que a letra Q sempre vem acompanhada da letra U. Então, que ali no Q faltou a letra U no meio. Também ele precisa mostrar a necessidade do ponto final. Acabou a frase, tem que botar um ponto final. Então, assim, há questões que elas podem ser discutidas também num outro momento, para não sobrecarregar o aluno. Chega uma hora que ele não vai absorver mais. Você escolhe 2 ou 3 dificuldades, 2 ou 3 situações e discute aquilo com a turma. Outras você deixa para um outro momento porque elas vão se repetir. Então, por exemplo, a marca da oralidade em tava, pô, ônibus, por causa que. Isso são marcas de como a criança fala. Ela escreveu como ela fala. E aí isso pode ser até discutido num outro momento. Tem a questão também da convenção ortográfica na palavra brincando, né? E ele vai colocar o uso do M antes da consoante, então usar o M ou N. Então isso aí também é uma forma do professor estar discutindo. E essa construção escrita, ela não pode parar. O aluno tem que escrever sempre e o professor tem que interferir sempre e tem que mediar isso sempre. Quanto mais o aluno escreve, melhor ele escreve, melhor passa a ser a qualidade desse texto do aluno. E quanto mais o professor está inserido nesse contexto de escrita, incentivando, mediando, interferindo nesse texto, mas sem cobrança, sem fazer com que isso seja pesado para o aluno, mas interferindo de forma positiva, incentivando, buscando alternativas para o que ele escreveu, tentando entender a lógica do aluno, mais essa qualidade do texto vai ser melhor e cada vez mais o aluno vai escrever melhor e da forma correta.